Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Sir Winston Leonard Spencer Churchill, mais conhecido como Winston Churchill. Bem, no vídeo de hoje vou trazer uma parte da história dele para alguns pouco conhecida. E já adianto que eu vou fazer um vídeo bem resumido, porque a história é mais uma história que é longa, daria uma live, daria um vídeo de mais de 1 hora, 2 horas, porque são muitos detalhes. Então a ideia é passar uma noção geral. Ok? Beleza, então vamos lá. E antes de mais nada, se você já não se inscreveu, se inscreve no meu canal para dar uma força, você continuar sendo atualizado dos vídeos acerca de história, de armas, de legislação. E, se possível, dá um likezinho também. Eu agradeço muito. Bem, vamos lá. Quando falamos de Winston Churchill, muitas pessoas pensam na figura do Winston Churchill como primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. O grande herói do povo inglês, enaltecido na Inglaterra até os dias de hoje. Todos lembram exatamente dessa posição que o Winston Churchill tinha durante a Segunda Guerra Mundial, como primeiro-ministro da Inglaterra. Só que assim, a trajetória do Winston Churchill é interessantíssima e vem de muito tempo. Ele era um cara brilhante. Ele era um cara excepcional, inclusive ele tem uma gramática, algumas pessoas não sabem disso, da língua inglesa. Era um cara muito culto e, ao mesmo tempo, um homem com uma língua muito afiada, um homem extremamente valente, talvez um dos mais corajosos e mais valentes de toda a história britânica. A trajetória de Winston Churchill daria vários vídeos para contar a história toda dele, é extremamente interessante. Mas eu vou falar do Winston Churchill não da Segunda Guerra Mundial, que é o que a maioria das pessoas conhece, mas sim Winston Churchill da Primeira Guerra Mundial, onde ele não era o primeiro-ministro britânico, mas sim o primeiro Lorde do Almirantado. Isso mesmo, primeiro Lorde do Almirantado. O que ocorre? De uma maneira muito sucinta, Winston Churchill vem de uma família nobre. O avô dele foi um grande militar, tá? E ele teve essa influência e desde muito novo entrou na escola militar, lutou como tenente na campanha dos Boers. Foi nessa campanha, dessas campanhas coloniais do final do século XIX, que ele foi ferido. Que salvou ele foi uma pistola Mauser C96. No meu livro Armas, uma visão holística, até comento sobre isso. E por aí vai. Ocorre que ainda no início do século XX, Winston Churchill deixa um pouco de lado a carreira militar, brilhante, diga-se de passagem, e entra no mundo da política. E assim, ali ele enfrentaria as batalhas mais difíceis da vida dele. Uma das grandes frases de Churchill dizia o seguinte: na guerra se morre uma vez, na política se morre várias vezes. Então assim, ele era autor de frases de grande efeito. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill já estava na política, e ele, quando a Primeira Guerra Mundial começou, ele era o primeiro Lorde do Almirantado. Ele tinha um posto bem importante. Quando a Primeira Guerra Mundial começa, e o meu vídeo passado eu estou deixando o link na descrição, que é sobre os fracassos do plano Schlieffen, o plano 17, voltando um pouquinho ao meu vídeo passado, quando a Primeira Guerra Mundial começou, era pensado que seria uma guerra rápida e decisiva, que até o Natal, quem me acompanha aqui vai lembrar disso, que até o Natal a guerra estaria terminada. Só que não foi bem assim.
começou uma guerra de trincheiras, após principalmente o plano Schlieffen e o plano 17 não terem dado certo, começou uma guerra de trincheiras. Então eles viram, os lados da contenda, viram que não seria resolvido a guerra até o final de 1914. Também quem assistiu o meu vídeo passado vai lembrar que no final do vídeo eu digo que a primeira batalha de Ypres, tá, que foi de outubro a novembro de 1914, embora os aliados tenham vencido essa batalha, mas a força expedicionária britânica praticamente se viu exaurida. Perderam muitos e muitos soldados nessa batalha. No finalzinho de 1914, início de 1915, o Churchill, Winston Churchill, como primeiro lorde do Almirantado, ele também fez uma frase de efeito fantástica, que ele dizia o seguinte: olha, os nossos rapazes não podem ficar simplesmente mastigando o arame farpado nos Flanders, mas temos que dar abrir uma outra frente para aliviar a pressão. E o que ele pensou? Bem, a situação no teatro, no front ocidental europeu, estava estagnada, mas um dos aliados do Império Britânico, né, da Inglaterra, era o Império Russo, a Rússia czarista, que estava lutando no final de 1914, em dezembro, eles estavam lutando uma campanha chamada as Campanhas de Inverno nos Cárpatos, que é uma cordilheira de montanhas, né? Uma cordilheira ali que divide uma parte do leste europeu com aquela região dos Balcãs, enfim. E o Império Turco-Otomano, ele era aliado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, fazendo o conjunto das potências centrais. O Império Turco-Otomano, ele estava fazendo muita pressão sobre os russos, né, ali na região do Mar Negro, tá, que é onde tem os portos frios ali da Rússia. Estavam fazendo uma grande pressão ali. Foi aí que o Churchill ele pensou o seguinte: olha, vamos tentar aliviar a pressão dos nossos rapazes na Europa Ocidental abrindo uma outra frente. A gente pode tentar socorrer os russos que estão tendo problemas com os turcos otomanos. Os russos eram aliados já. Vamos tentar socorrê-los com um plano para atacar o coração do Império Turco-Otomano. O que ele pensou? Naquela época, o exército britânico, né, e na realidade os países da Commonwealth e as colônias britânicas tinham uma base avançada ali no Egito. Tinha um contingente razoável ali. E o Churchill pensou basicamente o seguinte: olha, se a gente fizer um ataque a Constantinopla, que era a capital do Império Turco-Otomano, podemos tirar rapidamente o Império Turco-Otomano da guerra. Faríamos um bombardeio a Constantinopla. E na cabeça dele, isso não era aparentemente uma tarefa difícil, porque a maior força naval do planeta naquela época era a Marinha Britânica. Então, assim, para ele não era algo impossível, era algo factível. Como seria o plano, basicamente? Como ele tinha uma parte das tropas na região ali do Egito, eles conseguiriam pegar o contingente humano de soldados dali, tá, que foram até conhecidos como os ANZACs, Australian New Zealand Army Corps, ou seja, os corpos do exército da Austrália e Nova Zelândia, basicamente, que eram da Commonwealth, que estavam integrados ao exército britânico. Mas também nessa campanha, a campanha dos Dardanelos, que eu vou chegar lá, teve também participação de franceses, de corpos do Egito, Índia,
canadenses e por aí vai. Então o que acontece? O Churchill ele vende a ideia dizendo o seguinte: olha, podemos atravessar, eu vou botar o mapa aqui, podemos atravessar o mar Egeu, ali na região da Grécia, e para adentrar ali pela Turquia, a gente passa num lugar chamado Estreito de Dardanelos, que realmente é um estreito, para acessar o Mar de Mármara. E dali do Mar de Mármara, né, você chega até o Mar Negro. Tem uma saídazinha para o Mar Negro. E ele pensou nesse plano para que fossem enviados inicialmente embarcações para poder se destinar pelo Estreito de Dardanelos até Constantinopla e bombardear Constantinopla. Volto a dizer, para ele o plano era factível, porque a Marinha Britânica era a maior do mundo. Então, assim, a campanha ela começa em fevereiro de 1915 e quem estava à frente das operações navais era o Lord Kitchener, que até o Winston Churchill não se bicava muito com ele. Inicialmente foram mandados algumas embarcações britânicas para sondar aquela região, só que os turcos otomanos já estavam desconfiados da movimentação britânica e falaram assim: os caras vão tentar vir por aqui. Eles prepararam as águas do estreito, minaram aquelas águas, botaram dos lados do estreito, né, nas duas margens, baterias de canhões, inclusive com apoio dos alemães, que eram aliados dos turcos, e simplesmente esperaram a chegada dos navios aliados, né? Leia-se ingleses. Eles mandam alguns navios caça-minas, salvo engano, 3 ou 4 navios, eu acho que eram 3 caça-minas e o resto da frota para dar apoio a esses navios caça-minas. Só que o que aconteceu? Quem estava à frente foi o Mustafa Kemal, que depois virou o primeiro presidente da Turquia, quando acabou o Império Turco Otomano, e foi chamado de Atatürk, pai dos turcos. Ele falou assim: olha, eu vou preparar aqui a área porque eles vão passar por aqui, eu vou minar isso tudo, vou botar baterias aqui e vou preparar inclusive a península de Galípoli, que fica dentro desse estreito, para um eventual desembarque anfíbio. O cara já estava à frente, né? Ele falou assim: os caras vão tentar fazer isso aqui. E aí os britânicos mandam as embarcações inicialmente para tentar adentrar esse Estreito de Dardanelos. Só que são recebidas com fogo cerrado, haviam muitas minas, salvo engano foram 18 embarcações que adentraram o Estreito de Dardanelos, e eles tiveram que sair dali correndo porque tiveram várias embarcações seriamente danificadas e eles perderam 3. 3 embarcações foram naufragadas nessa tentativa de incursão pelo Estreito de Dardanelos. Isso final de fevereiro, março de 1915. O Churchill ficou possesso, ele até disse que o Lord Kitchener era o único homem que perdia uma guerra em um dia só. Isso aí deu um problema danado. Aí o que aconteceu? O Churchill falou assim: não, o nosso plano é bom, mesmo tendo tido esse problema, a gente não conseguiu adentrar com as embarcações, o fogo turco e as minas, enfim, fizeram com que a gente tirasse as nossas embarcações do estreito. Na minha visão, a gente precisa fazer um desembarque anfíbio, mandar tropas para desembarcar e enfrentar os turcos. O lugar que ele pensou foi exatamente Galípoli, que era uma península, e ele falou: olha, vamos fazer um desembarque anfíbio ali em Galípoli. Aí no dia 25 de abril de 1915, um dia após ao genocídio armênio, pouca gente conhece essa história do genocídio armênio, pode ser tema de um outro vídeo, que foi o primeiro grande genocídio do século XX, que depois só foi superado pelo genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Essa é uma outra história. No dia 25 de abril,
que é conhecido em vários países da Commonwealth, principalmente Austrália e Nova Zelândia, como o Anzac Day, ou seja, o dia Anzac. Várias embarcações aliadas desembarcaram em escaleres, ou seja, barcos com vários soldados, para fazer um desembarque anfíbio, que seria o maior desembarque anfíbio antes do dia D na Segunda Guerra Mundial. Eles fazem esse desembarque na Baía de Suvla e tem ali uma região chamada também de Gabateb, que eles tentaram fazer uma cabeça de ponte. Só que quando esses barcos com soldados tentam desembarcar nessa região, os turcos já estavam esperando eles. Foi uma chuva de bala, bomba, morteiro, e era tanto soldado caindo morto no Estreito de Dardanelos, foi uma situação horrorosa, que as águas do estreito ficaram vermelhas de sangue de tantas pessoas tantos soldados que morreram nesse estreito. Então, assim, as forças britânicas da Commonwealth tentam fixar cabeças de ponte, mas não tem um avanço, não consegue avançar muito, porque a defesa turca foi aguerrida e foi uma carnificina danada. Para resumo da história, eles não conseguiram grandes avanços. A média de mortes, a cada 3 homens, pelo menos um morria ali. Tinha problema de logística, de mandar suprimentos, e sempre sob fogo cerrado turco. Aí lá tiveram alguns setores muito bem defendidos pelos grupos Anzac, que foram chamados como Anzac Cove. E no final resolvem retirar essas tropas. Então, o final da retirada dessas tropas aliadas, que viram que não iam conseguir avançar ali, que eles perderiam, foi em janeiro de 1916. Então, a campanha dos Dardanelos começa em fevereiro de 1915 e dura até janeiro de 1916. Com o grande desembarque a partir do dia 25 de abril, ali em Galípoli, na península de Galípoli, em 25 de abril de 1915. Com o resultado horroroso dessa batalha, que foi uma derrota acachapante dos aliados, em especial do Império Britânico, Winston Churchill perde o almirantado. Ele é deposto como primeiro lorde do almirantado. E para muitos, que ele tinha muitos rivais na política, falava assim, olha, o Churchill está acabado. Só que mal sabiam eles. O Churchill era indomável. Ele, quando viu que a carreira dele política tinha, até aquele momento, acabado, que ele foi responsabilizado por essa derrota em Galípoli, no desembarque em Galípoli, e toda a campanha dos Dardanelos, que ele é deposto do almirantado britânico, ele toma uma atitude impensável, mas corajosa e típica do Winston Churchill. Ele resolve voltar à caserna, à vida militar, e resolve comandar divisões britânicas na frente de batalha ocidental. Então, assim, ele volta como posto, salvo engano, de coronel, e luta até o final da guerra à frente, sendo condecorado, enfim. Quando todos achavam que a carreira dele estava queimada, ele se reinventou e voltou lutando diretamente na guerra. Mas isso é uma outra história, assim como eu vou contar em algum outro vídeo da história dele reconstruindo a carreira dele política para que ele volte como primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, que graças a ele, boa parte graças a ele, ele não deixou que a Inglaterra, já na Segunda Guerra Mundial, sucumbisse. Mas isso é uma outra história. Desculpa ter sido rápido, a história é longa e até a próxima, pessoal.